Olá, estudante! Eu sou a professora Clarice e hoje nós vamos estudar sobre vanguardas europeias. Vamos lá? Então, objetivos da nossa aula de hoje. Iremos compreender a origem das vanguardas europeias, entender o seu contexto histórico, apreciar obras de arte, observar as características de alguns dos movimentos artísticos das vanguardas europeias. Aqui nós temos o impressionismo. Então, o impressionismo, ele surge no final do século XIX, na França, no ano de 1874. Foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Com o desenvolvimento da fotografia a partir de 1826, os artistas, pintores, sentiram-se muito mais livres para registrar temas como cenas do cotidiano, paisagens com registros da incidência da luz solar e suas tonalidades em pinceladas curtas e rápidas. Para isso, houve o abandono da representação clássica em figuras sem contornos nítidos, o uso das cores complementares e sombras coloridas. Então aqui eu tenho um exemplo do que seria a pintura clássica. Então a pintura clássica, ela não deixa a marca do pincel. Então nós vemos a representação desse céu muito liso, como nós vemos na pintura de antigamente. Abaixo, na parte de baixo desse quadro, nós temos a representação do chão, feito de modo impressionista. Parece que a tinta fica solta na tela. E foi isso que os impressionistas fizeram. Então, eles utilizaram-se de pinceladas curtas e rápidas para registrar o efeito da luz e da cor em um momento muito rápido de pintura. Aqui nós temos algumas obras. Vemos Impressão do Sol Nascente, que é a obra que deu nome ao movimento artístico. Mulher com a Sombrinha, na qual Claude Monet representa a sua esposa Camille e seu filho Jean. E a Catedral de Rouen. A Catedral de Rouen, é importante frisar que aqui surgem as primeiras séries da história da arte. Então o artista ele era tão fascinado pela luz e pela cor que ele acabou retratando a fachada da catedral várias vezes em momentos diferentes de luz, assim como nós vemos também nos Montes de Feno. Ele pintou várias séries. Montes de Feno foi um dos seus temas. Então, o que são as cores complementares? São aquelas que são opostas no disco cromático. Então, nós vemos lá o azul complementar do laranja, o vermelho complementar do verde, o roxo complementar do amarelo. E eles utilizavam as cores quentes, onde havia incidência de luz, e cores frias, onde havia sombras. Na sequência, nós temos um artista chamado Georges Seurat. Seurat desenvolveu um estilo de pintura chamado pontilhismo. Com o pontilhismo, ele acabou criando obras de arte na qual nós vemos minúsculas pintinhas de cor uma ao lado da outra. Então, ele acabou reduzindo as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no seu conjunto, dão ao observador a percepção de uma cena. Então, de perto, minúsculos pontinhos de cor. De longe, a imagem se forma no olho do observador. Então, o termo pós-impressionismo é usado para designar alguns artistas. Quais são eles? Paul Gauguin, Paul Cézanne, Van Gogh e Georges Seurat. No início das suas carreiras, esses artistas identificaram-se como impressionistas e foram além dos pressupostos impressionistas, pois desenvolveram sua arte com características estéticas próprias. Vamos conhecê-los? Aqui nós vemos Paul Gauguin. Então, Gauguin, ele foi amigo de Van Gogh, suas pinturas fizeram uso da cor de modo diferente. Ele utilizava a cor pura em áreas de cor bem definidas. Os objetos e as pessoas passam a ser coloridos de modo arbitrário e a representação deixa de ser tridimensional. Ele prenuncia o movimento de vanguarda chamado fauvismo. Aqui nós vemos a obra de Paul Cézanne, Natureza Morta com Pêssegos e Maçãs. Então ele reduziu as formas da natureza às formas básicas, como cones, cilindros e esferas. E ele representou isso sendo visto de cima, de frente e de perfil, como por exemplo aqui nessa mesa. Nós vemos a parte de cima, parte de frente e a lateral delas sendo representadas em um único plano em relação ao observador. O fauvismo, ele simplificou as formas das figuras
e empregou cores puras. Aqui nós vemos a obra Natureza Morta com peixes vermelhos. Existe a representação das paredes, a figura feminina. Temos também a representação de um quarto e as cores são utilizadas sempre puras. Aqui nós vemos algumas obras do Van Gogh e do Edvard Munch. Ambos utilizaram a cor para expressar emoções. Então, Van Gogh usou a cor para exteriorizar suas emoções e, paralelamente, Edvard Munch, o norueguês, também fez isso, né? Ele utilizou a cor para expressar seus sentimentos e ambos prenunciaram o expressionismo. Então, essa obra Trigal, ou Campo de Trigo com Corvos, e O Grito. Aqui nós vemos mais dois exemplos de obras. Temos Vinhedo Vermelho e Ciúme. Né? Vinhedo Vermelho foi a única obra que Van Gogh vendeu em vida. Seu irmão Theo trabalhava com arte e conseguiu vender apenas esta obra. E aqui nós vemos algumas obras do grupo O Cavaleiro Azul. Então, o Cavaleiro Azul, ele buscava representar espiritualmente as coisas. Então, aqui nós temos obras de Vasily Kandinsky, O Cavaleiro Azul, né? Um cavalo branco montado por um cavaleiro utilizando uma capa azul, correndo em um campo aberto. E nós temos a obra A Batalha e o Cavalo Azul. Aqui na lateral nós vemos a obra de Peter Cornelius Mondrian. Mondrian pintou várias vezes árvores e ele foi abstraindo as formas do tronco e dos galhos até chegar na macieira em flor que nós estamos vendo aqui, utilizando apenas a cor preta e o cinza. Na sequência, nós vemos uma das obras que Mondrian chamou de composição. Ele criou várias obras assim. Então, ele cria quadros coloridos, quadros brancos, e dá o nome de composição. Com essa obra, gente, ele acabou influenciando a moda, a arquitetura e o design. Aqui nós vemos algumas obras do grupo A Ponte. Então, 5 mulheres observando uma vitrine, os homens, que são representantes do grupo A Ponte. Então, essas obras elas acabam sendo com figuras humanas alongadas, ou seja, são representados de modo não realístico. Então, o que o expressionismo fez? Procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizaram o homem do início do século XX. Então, essas figuras femininas, elas têm um certo ar arrogante em relação ao observador. Aqui nós temos obras do cubismo. O cubismo, é importante saber que ele se dividiu em duas tendências, a tendência analítica e a tendência sintética. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Então, o cubismo analítico, desenvolvido por Pablo Picasso e Georges Braque, esses artistas trabalharam com poucas cores, como o preto, cinza, alguns tons de marrom e de amarelo ocre, já que para eles o mais importante era definir um tema e representá-lo de todos os lados ao mesmo tempo em relação ao observador. O cubismo sintético, também chamado de colagem, porque ele introduziu letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até mesmo objetos inteiros na obra, na pintura. Então, ele despertou no observador sensações táteis. Aqui nós vemos os exemplos de obras. Les Demoiselles de Aventon, Mulher Chorando e Mulher com Violino. Então, essas obras são obras cubistas. Sugestão de atividade: fazer um mapa conceitual ou um resumo dos temas estudados, para memorizar o que foi aprendido hoje. Então, concluindo o que nós vimos hoje, o impressionismo, seu contexto histórico, seu artista e suas características, o pós-impressionismo, o pontilhismo, o cubismo, o fauvismo e o expressionismo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!